Ela destruiu nosso casamento e ainda pediu tudo, o que aconteceu depois foi merecido. Eu nunca imaginei que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Acordei, como qualquer outra manhã, com o aroma do café fresco invadindo a casa e o sol filtrando pela janela. Mas, ao descer as escadas, encontrei a verdade exposta em um bilhete que parecia ter sido escrito com uma caneta de veneno. Preciso de um tempo, e talvez de um novo amor. Aquilo cortou como uma faca. Meu coração disparou, e a mente, em um turbilhão, tentava entender, como assim, um novo amor? A cada palavra que eu lia, sentia como se o chão se abrisse sob meus pés. As memórias surgiam, as risadas, os planos, tudo desmoronando em questão de segundos. A imagem dela, sorrindo, agora era uma máscara que escondia uma traição. Fui tomado por um misto de raiva e tristeza, mas uma coisa era certa, eu não deixaria que isso me destruísse. Com o passar dos dias, a dor se transformou em um combustível. Decidi que era hora de reverter a situação. Se ela queria tudo, que então eu também fosse atrás do que era meu. Comecei a me reinventar, a redescobrir minha essência. O que aconteceu depois? Bom, vamos dizer que a vida tem uma maneira engraçada de nos mostrar que tudo que vai, volta. E dessa vez, a balança estava prestes a se equilibrar. Eu me vi em um labirinto de emoções, cercado pela incerteza. Com o coração em frangalhos, percebi que não era apenas uma traição, mas o fim de um sonho que construímos juntos. O nome dela, Clara, ecoava na minha mente, como uma melodia que um dia foi doce, mas agora era apenas uma lembrança amarga. Nosso apartamento, que antes era um refúgio repleto de risadas, agora parecia um campo de batalha. As paredes, testemunhas silenciosas do nosso amor, estavam repletas de fotos que me lembravam momentos felizes, agora distantes. A iluminação suave da sala se tornara opressiva, e cada canto parecia sussurrar a traição que eu tentava processar. Os primeiros dias após a revelação foram um verdadeiro teste. Amigos tentavam me consolar, mas suas palavras eram apenas ecos vazios. A dor da traição foi substituída por um desejo ardente de retomar o controle. Comecei a frequentar a academia, a me dedicar ao meu trabalho e a explorar novos hobbies. Cada gota de suor se tornava uma liberação, e cada pequeno progresso, uma vitória. Mas, como a vida é imprevisível, Clara voltou. E quando ela me pediu para sentar e conversar, eu sabia que aquele encontro seria decisivo. O que ela diria poderia mudar tudo novamente. Sentei-me à mesa do café, o coração acelerado, enquanto esperava Clara chegar. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Quando ela entrou, seus olhos buscavam os meus, mas havia uma mistura de insegurança e determinação que eu nunca havia visto antes. Precisamos conversar, disse ela, com a voz tremendo. Sobre o que, Clara? Sobre como você destruiu tudo. A raiva escapou sem aviso, mas logo fui dominado por uma tristeza profunda. Você pediu um tempo e um novo amor. Agora, o que você quer de mim? Ela respirou fundo, e eu percebi que o peso da culpa a acompanhava. Eu sei que errei. Estava confusa, mas percebi que eu não consigo viver sem você. Suas palavras eram como um eco distante, mas algo dentro de mim hesitava. O que ela queria realmente? Uma segunda chance ou apenas conforto? O que aconteceu entre nós não pode ser apagado, Clara. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. A dor ainda ardia, e a ideia de reconstruir parecia quase insuportável. No entanto, no fundo, havia uma pequena chama de esperança. Eu estou disposta a lutar por nós, ela disse, quase implorando. Mas a pergunta que me atormentava era: será que isso era suficiente? O amor poderia realmente superar a traição? Eu sei que errei. Estava confusa, mas percebi que eu não consigo viver sem você. As palavras de Clara pairavam no ar, como se o tempo tivesse parado. Eu a observei, tentando decifrar a sinceridade em seu olhar. Mas a dor que eu sentia era como um peso que tornava difícil acreditar em qualquer promessa. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Minhas palavras soaram mais firmes do que eu pretendia, mas era necessário.
O silêncio se instalou entre nós, e eu sabia que tinha que ser forte. O que aconteceu depois, porém, foi inesperado. Eu não sou a única que errou, Clara disse, e eu a encarei, confuso. Tem algo que você precisa saber. Aquele tempo que pedi, não foi apenas para refletir. Eu não fui a única a buscar conforto. A revelação caiu como uma bomba. Meu coração disparou. O que você está dizendo? Eu me envolvi com alguém. Mas percebi que foi um erro. O que eu realmente quero é você. O mundo ao meu redor desabou. Não era apenas sobre a traição, mas a descoberta de que nosso amor tinha sido colocado em uma balança com outra pessoa. Meu estômago se revirou, e a raiva começou a fervilhar novamente. Como eu poderia lidar com isso? Você me traiu e ainda quer que eu acredite em você. O tom da minha voz transbordava incredulidade. Clara parecia prestes a chorar, mas eu estava além da compaixão. Era hora de eu decidir. Eu lutaria por nós ou seguiria em frente, mesmo que isso significasse perder tudo. O silêncio se arrastava, pesado, como uma nuvem escura prestes a desabar. Meu coração, que antes pulsava com raiva, agora se via tomado por uma mistura de incredulidade e dor. Como você pôde fazer isso? As palavras escaparam dos meus lábios, quase sem som, mas carregadas de um desespero que eu não sabia que ainda existia. Clara, com os olhos marejados, tentou se aproximar, mas eu me afastei. Você não entende. Não é só uma traição. É a confiança que você destruiu. Ela hesitou, seu rosto refletindo a luta interna. Eu sei que errei, mas eu quero corrigir isso. Quero lutar por nós. Mas o que significava lutar? Eu não sabia se conseguiria olhar para ela da mesma forma novamente. E se eu não puder te perdoar? E se esse erro for grande demais para ser esquecido? A pergunta pairou no ar, como uma sombra que não se afastava. Eu não espero que você me perdoe agora. Mas eu preciso que você saiba que eu estou aqui, disposta a fazer o que for preciso. O desespero na voz dela me atingiu como um soco no estômago. A verdade era que, mesmo ferido, uma parte de mim ainda queria acreditar. Mas o medo de ser enganado novamente me paralisava. Talvez você devesse ir, eu disse, minha voz falhando. Precisamos de espaço para entender o que realmente queremos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela sentia, e a dor em meu peito se intensificava. O amor poderia sobreviver a essa tempestade? Ou seria apenas um eco distante, perdido entre as memórias que um dia preenchiam nosso lar? A separação parecia apenas o início de um caos ainda maior. Nos dias seguintes, enquanto tentava entender o que havia acontecido, conheci alguém. Uma nova amiga que, de maneira inesperada, começou a iluminar meu dia. Seu nome era Júlia, e a leveza com que ela encarava a vida me fazia esquecer um pouco da dor que me consumia. Conversas profundas se tornaram risadas soltas, e eu me vi atraído por sua energia vibrante. Mas, ao mesmo tempo, a culpa me consumia. Eu estava prestes a me envolver com alguém enquanto meu coração ainda estava preso a Clara. As mensagens de Clara continuavam a chegar, implorando por uma chance, mas eu estava em um labirinto emocional. Como poderia dar uma segunda chance a quem me feriu tão profundamente? O dilema se intensificava a cada dia. E se eu optasse por Júlia, seria uma traição à memória do que eu tinha com Clara? Mas se eu voltasse para Clara, estaria apenas permitindo que a dor se repetisse. Quando Clara soube da minha amizade com Júlia, a tempestade se formou novamente. Mensagens explosivas de raiva e ciúmes inundaram meu celular. Você não pode me substituir assim. Ela exigia respostas que eu ainda não tinha. Agora, não era apenas o peso da traição que eu carregava, mas também a pressão de uma nova possibilidade que poderia mudar tudo. As mensagens de Clara continuavam a ser um turbilhão de emoções. Você não pode simplesmente me substituir assim. A raiva dela transbordava, e eu me vi em um dilema. Como responder a alguém que um dia foi tudo para mim? A ideia de decepcioná-la novamente me deixava inquieto, mas minha conexão com Júlia também crescia a cada dia. Você não entende, Clara, respondi, tentando manter a calma.
Eu preciso de espaço para entender o que realmente quero. A tensão era palpável, como se o ar ao nosso redor estivesse carregado de eletricidade. Ela não estava pronta para aceitar isso. Espaço? Você está se afastando de mim por causa dela. Você não pode fazer isso. A verdade era que eu não sabia o que fazer. Júlia trazia uma leveza que eu não sentia há muito tempo, mas ainda havia uma parte de mim que se sentia responsável por Clara, por tudo o que construímos juntos. Não se trata apenas dela, Clara. É sobre nós, sobre o que você fez e como isso me afetou. Eu não posso simplesmente esquecer. Eu estou tentando me redimir. Sua voz tremia, e eu via a vulnerabilidade em seu olhar. Mas a dor que sentia era forte demais. E se a redenção não for suficiente? E se eu não conseguir voltar a confiar em você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos sabíamos que a resposta poderia mudar tudo, mas a incerteza ainda pairava entre nós. Eu estou tentando me redimir. As palavras de Clara reverberavam na minha mente como um eco distante, mas sua vulnerabilidade não conseguia abafar a dor que eu sentia. A raiva e a tristeza se misturavam, formando um turbilhão emocional que me deixava sem chão. E se a redenção não for suficiente? E se eu não conseguir voltar a confiar em você? A incerteza da resposta pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Nos dias que se seguiram, a tensão se intensificou. Clara não era a única que estava mudando. A presença de Júlia em minha vida começou a despertar sentimentos que eu pensei que estavam adormecidos. Cada conversa com ela era como um sopro de ar fresco, mas a culpa me seguia como uma sombra. O que começou como uma amizade inofensiva se transformou em algo mais profundo, algo que me deixava em conflito. E então, um novo elemento surgiu. Uma mensagem anônima apareceu em meu celular, com uma foto de Clara em um jantar que eu não conhecia. A legenda dizia: "Você não sabe de tudo." O gelo percorreu minha espinha. O que mais eu não sabia? O que mais Clara havia escondido? Agora, a dúvida se misturava à traição, e eu me via em um labirinto de desconfiança. A cada dia, o peso da escolha se tornava mais insuportável. E as consequências dessa decisão poderiam ser devastadoras. A cada nova mensagem, a desconfiança crescia. Você não sabe de tudo. Aquela frase martelava em minha cabeça. O que mais Clara havia escondido? As horas se arrastavam, e eu me sentia cada vez mais preso em um labirinto de incertezas. A conexão com Júlia se tornava mais intensa, mas a sombra de Clara não se afastava. Decidi confrontar o que estava acontecendo entre nós. Júlia, eu preciso ser honesto, comecei, sentindo o peso da culpa. Tem coisas na minha vida que ainda não resolvi. Ela olhou nos meus olhos, compreendendo a gravidade da situação. Eu não quero ser uma fuga, mas você também precisa ser sincero consigo mesmo. Aquela frase ecoou como um alerta. Eu precisava decidir se estava pronto para deixar Clara completamente para trás. Enquanto isso, Clara começou a se comportar de maneira estranha. Mensagens de amigos em comum chegavam até mim, revelando que ela não estava lidando bem com a separação. Ela anda saindo com pessoas que você conhece, um amigo disse, mas eu estava tão envolvido com minhas próprias questões que não consegui sentir compaixão. O que eu deveria sentir? Raiva? Tristeza? Indiferença? Através de tudo isso, a imagem de Clara continuava a me assombrar. O que ela realmente queria? E se a resposta não fosse o que eu esperava? Minhas emoções estavam em conflito, e eu precisava de clareza. A vida estava se tornando um jogo perigoso, onde cada escolha poderia alterar o rumo de nossas histórias. O peso da escolha se tornava insuportável. Enquanto eu tentava entender o que sentia por Júlia, as mensagens de Clara se tornavam cada vez mais desesperadas. Você não pode me deixar assim, ecoavam em minha mente, misturadas com a imagem de Clara em um jantar com outras pessoas. Mas o que mais me deixava inquieto era a dúvida. O que ela estava fazendo? A desconfiança começava a corroer o que restava de mim. Decidi que era hora de um confronto final. Chamei Clara para uma conversa. O café que antes era nosso refúgio agora parecia um campo de batalha. Ao vê-la,
O coração acelerou, lembrando das memórias que compartilhamos, mas a traição era uma sombra constante. O que você quer de mim, Clara? Perguntei, a voz trêmula, mas firme. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu quero que você me escute. Eu errei, mas eu estou disposta a fazer o que for preciso. Mas o que fazer significava? E se o que ela queria não fosse suficiente para reconstruir o que tínhamos? O silêncio entre nós era opressivo, como um peso que ameaçava desmoronar a qualquer momento. Você destruiu nosso casamento e ainda quer tudo de volta? A raiva e a dor transbordavam, e eu sentia que estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. O que aconteceu depois seria merecido, mas eu não sabia se conseguiria lidar com as consequências. Você destruiu nosso casamento e ainda quer tudo de volta? As palavras saíram como um disparo, cortando o silêncio que nos envolvia. Clara, visivelmente abalada, piscou os olhos, tentando processar a intensidade da minha dor. Eu sei que errei, mas você não pode simplesmente jogar tudo fora. A raiva dela era palpável, mas eu estava além de qualquer apelo emocional. Jogar fora? Você queimou tudo, Clara. E agora espera que eu reaja como se nada tivesse acontecido. A mesa entre nós parecia uma barreira insuperável, como se fosse um símbolo do abismo que se formou em nosso relacionamento. O tempo passou, mas a tensão só aumentava. O que você quer realmente? Uma desculpa? Um perdão que eu não sei se posso dar. Ela respirou profundamente, o olhar se suavizando por um momento. Eu quero uma chance de consertar tudo. Eu quero que você veja que eu posso ser a mulher que você sempre amou. A sinceridade em sua voz quase me fez hesitar, mas a dúvida ainda persistia. Você acha que suas palavras podem apagar a dor? A traição? O que você fez com a nossa história? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A decisão estava em minhas mãos, e a escolha entre o passado e um futuro incerto pesava como um fardo. Eu preciso de tempo, Clara. Tempo para pensar. O silêncio se arrastava, e cada segundo parecia uma eternidade. Clara olhava para mim, a vulnerabilidade em seus olhos misturada com a determinação que eu nunca tinha visto antes. Eu posso mudar, ela disse, mas a incredulidade se instalou em meu coração. Pode, questionei, minha voz saindo quase em um sussurro. Como posso acreditar em você depois do que aconteceu? Ela se aproximou, quase como se quisesse atravessar a barreira invisível que nos separava. Eu estou disposta a fazer o que for preciso. Não quero perder você novamente. Mas a dor ainda pulsava em mim, como um eco interminável de traição. E se eu não conseguir esquecer? E se a dor for maior do que qualquer tentativa de consertar isso? Não espero que seja fácil, Clara respondeu, e eu pude ver as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas eu estou aqui, lutando por nós. O peso de suas palavras pairava no ar, e a verdade era que, mesmo com toda a dor, havia uma parte de mim que ainda a amava. Eu preciso saber se você é sincera, eu disse, tentando manter a firmeza na minha voz. Se você realmente quer mudar, precisa me mostrar. Clara assentiu, um lampejo de esperança nos olhos. Eu vou fazer isso. Mas, por favor, me dê uma chance. A tensão crescia, um fio prestes a se romper, enquanto a escolha que eu tinha que fazer se tornava mais clara. A resolução estava ao alcance, mas o que viria a seguir poderia ser o início ou o fim de tudo. Eu preciso saber se você é sincera, eu disse, minha voz carregada de uma mistura de esperança e desconfiança. O que aconteceu naqueles meses em que estive perdido no turbilhão da dor ainda estava fresco em minha mente. Clara olhou nos meus olhos, e por um momento, o tempo pareceu parar. Eu vou provar a você que posso ser a mulher que você merece. A tensão no ar era palpável. E como você pretende fazer isso? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Clara se inclinou para a frente, a sinceridade brilhando em seu olhar. Vou me comprometer a mudar. Não quero apenas recuperar o que tínhamos, quero construir algo novo, baseado na honestidade e na confiança. Eu respirei fundo. A ideia de dar uma nova chance me fazia sentir vulnerável, mas a verdade era que eu ainda a amava. Se você realmente está disposta a lutar por isso, então eu também vou tentar, declarei, com a voz firme.
Mas esteja ciente, vou precisar de tempo. A esperança e o medo se misturavam no olhar dela enquanto ela sentia. Eu vou esperar o tempo que for necessário. As palavras dela traziam um alívio temporário, mas a sombra da traição ainda pairava sobre nós. Nos dias que se seguiram, Clara começou a se transformar. Ela buscou terapia, começou a se abrir sobre seus medos e inseguranças. E, surpreendentemente, eu também me vi em um processo de mudança. A dor que antes me dominava agora era um catalisador para o crescimento. As conversas se tornaram mais profundas, as risadas começaram a voltar, mas o passado ainda era um fantasma que insistia em nos seguir. Em um dia particularmente intenso, Clara trouxe à tona uma questão fundamental. Você me perdoou, mas ainda não me esqueceu. O que podemos fazer para deixar isso para trás? Aquela pergunta me fez refletir. O perdão era o primeiro passo, mas a reconstrução exigia mais. Talvez devêssemos criar novas memórias que possam ofuscar as velhas, eu sugeri, um sorriso tímido surgindo em meu rosto. Clara sorriu de volta, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estávamos realmente no caminho certo. No entanto, a vida é imprevisível. Uma mensagem inesperada de Júlia chegou, pedindo uma última conversa. O dilema se formou novamente em meu coração. Eu havia começado a me abrir para Clara, mas a conexão que criei com Júlia não podia ser ignorada. Eu tinha que decidir se os novos laços eram mais fortes do que as feridas do passado. O que aconteceu depois foi merecido. Ao me encontrar com Júlia, percebi que a conexão era real, mas não era o que meu coração realmente desejava. As palavras que trocamos foram sinceras, mas eu sabia que minha verdadeira casa estava com Clara. Quando voltei para casa, encontrei Clara esperando por mim, o olhar dela cheio de expectativa. Como foi? Ela perguntou, cheia de esperança. Eu não sou mais a mesma pessoa que fui antes, eu disse, a sinceridade transbordando. E você também não é. Estamos em um novo caminho, e eu quero seguir em frente com você. Enquanto abraçávamos, percebi que o amor é uma jornada cheia de altos e baixos, repleta de desafios e redenções. O que aprendemos juntos foi que os erros não definem quem somos, mas sim como escolhemos nos levantar e lutar pelo que realmente amamos. E assim, a história de Clara e eu se transformou em um novo capítulo, onde a confiança e o amor se tornaram as pedras fundamentais de um futuro que ainda está por vir. Se você se identificou com essa história, se já passou por momentos difíceis em relacionamentos, não esqueça de deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação é muito importante para nós e ajuda a fortalecer essa comunidade. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer parte dessa jornada, onde discutimos não apenas histórias de amor, mas também aprendizados e superações. A sua voz importa, e queremos ouvir o que você tem a dizer. Juntos, podemos explorar mais sobre as complexidades do amor, da traição e da redenção. Então, não perca a oportunidade de se conectar e ficar por dentro de tudo. Deixe seu comentário, inscreva-se e, claro, dê aquele like para mostrar que você está aqui conosco. Vamos construir uma rede de apoio e troca de experiências.